Oi, gente. Estou fazendo essa aula aqui como revisão do primeiro bimestre, até porque nós já estamos há um bom tempo sem período letivo, né? A gente está sem aula já faz um tempinho. Então, essa aula vai ser rever a ondulatória, os conceitos gerais, para a gente dar um início no segundo bimestre. Se você está com dificuldade de resolver aquelas duas listas, essa aula vai te ajudar a responder, ok? Vou pedir para vocês já irem pegando o caderno e a apostila de vocês do primeiro bimestre. Beleza? Vamos lá. Então, já deu tempo aí de buscar. Então, a nossa aula vai ser sobre ondulatória. Bem, primeira coisa que a gente vai ver sobre ondulatória, temos aqui, eu vou te dar um gráfico. Esse gráfico, eu estou falando de nível da superfície da água em relação ao leito oceânico. Então, temos aqui um gráfico que tem como o seu ponto principal, digamos aqui, ele tem como ponto mínimo no seu leito oceânico 220 e tem o seu ponto máximo aqui em 280. Como nós já aprendemos, né? Nós já aprendemos aqui em física que esse ponto máximo aqui, essa linha máxima aqui, nós chamamos de crista. Então, o que eu desenhei de vermelho, essa linha em vermelho, é a crista. E aqui embaixo, eu estou colocando de amarelo, o ponto mínimo é o vale. Então, aqui em cima temos a crista e aqui embaixo o vale, certo? Então, lembrando os pontos da onda, então, quando nós retomamos aqui os pontos da onda, o ponto em cima, o mais alto, eu vou chamar de crista, e o ponto mais baixo, aqui embaixo, aqui, ó, é o meu vale. Então, vamos lembrar que tem a crista, tem o vale, então nós também teremos o quê? O equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é a metade entre a crista e o vale. E a metade aqui está sendo em 250, certo? Então, eu vou pegar o meu ponto mais alto, que é 280, meu ponto mais baixo, que é 220, tem que saber qual que é a metade entre esses dois pontos. Então, a metade entre 280 e 220 é 250. Então, eu vou olhar ali na escala no gráfico, é exatamente a metade. Então, temos aí o meu ponto de crista, que é o mais alto, o meu ponto de vale, que é o meu ponto mais baixo, e aqui no meio eu chamo de equilíbrio da onda, né? Então, meu ponto de equilíbrio da onda. Ok. Então, esse meu ponto, a gente já falou qual que é a crista, qual que é o vale, qual que é o meu equilíbrio. E aí, nós temos também que identificar outros pontos da onda. Qual seria a amplitude de uma onda? A amplitude de uma onda, ela é dada da seguinte forma. Do meu ponto de equilíbrio, certo? Até o ponto mais alto, que é o que eu estou desenhando ali em laranja. Isso daqui é a minha amplitude, certo? A amplitude da onda, ela vai ser dada entre o meu equilíbrio e a minha crista. Ou se não,
vai ser entre o meu equilíbrio e o meu vale. Estou desenhando aí também. Qualquer ponto entre o equilíbrio e o vale, eu também vou chamar de amplitude. E do meu vale até do vale até o ponto de crista, eu chamo de amplitude total, 2 vezes a amplitude. Então, do ponto mais baixo até o ponto mais alto é o total, ok? E aí, quanto vale, nesse caso, a minha amplitude? A minha amplitude, então, do meu equilíbrio, que é 250, até o meu ponto de crista, 250 para 280, são 30. Então, a amplitude dessa onda em questão é 30. Vou apagar aqui. Ok. Então, outra coisa que a gente precisa saber sobre uma onda é o quê? Entender qual que é o comprimento dessa onda. Existem 3 formas que eu já expliquei para vocês de calcular como é feito o comprimento dessa onda. Eu posso dizer que eu posso calcular entre crista e crista. Então, de um ponto de crista até o outro ponto de crista, aqui, ó. Se eu pegar desse ponto aqui até esse ponto aqui, isso daqui é um comprimento de onda, certo? Também posso falar, se eu pegar um vale até outro vale, isso daqui, essa distância entre um e outro, é um comprimento de onda, certo? Também posso falar que se eu tiver, nesse caso aqui, uma onda para baixo e uma onda para cima, também é um comprimento de onda. Se faço um para baixo, um para cima, aí para baixo, para cima, vira uma onda só. Também seria o comprimento de onda. E aí eu vou analisar o gráfico, por exemplo. Vou ver pelos vales, tá? O de vermelho. Entre 0 e 10, a metade aqui é 5, né? Então o meu ponto de vale aqui está no 5. E aqui, entre 20 e 30, o meu ponto de vale está no 25. Então, entre 5 e 25, o meu comprimento de onda é 20. Tá, professor, vamos ver pela crista. Pela crista. Aqui, ó, se eu for analisar, vou olhar para a crista, que é o que eu estava fazendo de preto. Ele está batendo aqui, ó, na metade entre 10 e 20. Essa metade aqui, então, é 15. Aqui, de novo, entre 30 e 40, a metade é 35. Então, de 15 até 35, o comprimento de onda também é 20. Então, a gente acaba descobrindo que, se eu olhar de crista a crista ou de vale até vale, é o mesmo comprimento de onda. E aqui, para certinho, no amarelo, ó, que eu fiz uma onda para baixo e uma onda para cima, ele termina exatamente em 20. Então, são os meios de você calcular o comprimento de uma onda. Então, a gente já reviu como que eu encontro o ponto de crista, como eu encontro o ponto de vale, onde fica o meu ponto de equilíbrio e como eu encontro pelo gráfico qual que é o comprimento de onda. Esse comprimento de onda a gente representa pela letra grega lambda. Lembra que eu expliquei para vocês? Lambda significa comprimento de onda. Vamos lá. Na apostila de vocês, ela vai falar do comprimento de ondas também em sistemas nas ondas, né? Então a gente já chegou até a fazer em sala isso. O que acontece? Também pode ser que apareça para vocês aqui o meu
dois gráficos, um falando de distância horizontal, ou que vai mensurar a unidade de distância, nesse caso em metros, e o outro vai te dimensionar o tempo dessa onda. Então, aqui na onda de baixo, eu vou analisar sempre a questão do tempo. Olhando aqui também a relação do nível oceânico, só que o quanto tempo ele leva para acontecer. E aí temos umas perguntinhas que caiu na apostila de vocês, que vocês já responderam. Eu só refiz, reformulei com outro gráfico para não ficar repetitivo, só para a gente lembrar. Então vamos lá. Daqui é o de distância e esse daqui é o de tempo. Qual é a amplitude de oscilação dessa onda do mar? Então, como que a gente calcula a amplitude mesmo? A amplitude vai ser do meu ponto de equilíbrio. Vamos lá, meu ponto de equilíbrio, que é exatamente a metade entre meus dois pontos de crista e vale. Então aqui, ó, esse é meu ponto de equilíbrio. Achei meu ponto de equilíbrio. E a minha amplitude vai ser do meu ponto de equilíbrio até a minha crista. Quanto que é? De 250 até 280? Tá. De 280 até 250. Esse meu ponto equivale a 30 metros, ok? Esse meu ponto valeu 30 metros. Depois disso, só lembrando, quando eu estou falando em amplitude de oscilação, eu estou falando em unidade de distância. Eu tenho dois gráficos. Eu vou olhar no gráfico em unidade de distância. Amplitude, pensa que na amplitude de oscilação, vou voltar aqui para vocês, pensa que na amplitude de oscilação eu estou medindo o tamanho do negócio. Então, eu não vou olhar num gráfico que está me dando tempo, beleza? Continuando. Agora eu já posso ficar aparecendo para vocês. Qual que é o comprimento dessa onda do mar? O comprimento dessa onda de mar, como eu disse, eu posso olhar de crista a crista ou de vale a vale. Então, para eu olhar o comprimento dessa onda do mar, eu vou olhar simplesmente eu vou olhar aqui de crista a crista, tá bom? Mas você pode escolher de outro jeito. De crista até crista. Aqui entre 10 e 20 eu tenho o número 15, certo? E entre 30 e 40 é 35. Então, quantas unidades eu ando? Entre 15 e 35 são 20 unidades. Então, qual que é o comprimento de onda? Se essa distância está sendo em metros, o meu comprimento de onda tem que ser 20 metros, que é a distância entre 15 e 35. Beleza? Qual é a frequência de oscilação T? T é tempo dessa onda do mar. Quando eu pergunto frequência de oscilação em T, porque eu posso falar de T e F. O F é a frequência mesmo. Frequência que é aquela quantas vezes ocorre dividido pelo tempo. Agora que eu pergunto qual é a frequência de oscilação em tempo, ou seja, quanto tempo leva para uma onda acontecer? Essa é a pergunta. Toda vez que falar qual é a frequência de oscilação em T, você vai reformular a pergunta e falar assim, uma onda leva quanto tempo? Então eu vou olhar em que gráfico? Eu vou olhar no gráfico de distância ou eu vou olhar no gráfico de tempo? Óbvio que eu vou olhar no de tempo, porque está perguntando em tempo, né? Então, se ele está perguntando em tempo, eu vou olhar uma onda. Uma onda pode ser de crista a crista, de vale a vale, ou onda para baixo, onda para cima. Agora, eu vou escolher de outra forma. Mas você pode escolher qualquer jeito, tá bom, gente? Eu vou olhar por onda para baixo, onda para cima. Então, ó, onda para baixo, onda para cima.
para aqui, ó. Então, quando eu faço uma onda para baixo, uma onda para cima, ele me dá no tempo de 40 o quê? Aí eu olho na minha escala, 40 segundos. Então, quando ele pergunta ali, qual que é a frequência de oscilação T dessa onda, ele está perguntando, uma onda leva quanto tempo para acontecer? Então, essa onda leva 40 segundos para acontecer. Qual é a frequência de oscilação F? Então, ó, frequência de oscilação F. F é de frequência dessa onda do mar. Então, qual que é a frequência de oscilação F? O mar. Como que eu vejo a frequência de oscilação? Essa frequência de oscilação é naquela fórmula lá que a gente já viu em algum momento da nossa vida, que é o quê? Eu estou procurando o Hertz, que é quantas vezes ocorre dividido pelo tempo em segundos. Vai aparecer para vocês. Quantas vezes ocorre dividido pelo tempo em segundos. Então, basicamente, eu vou colocar aqui. Olhei pelo gráfico. Uma vez ocorre a cada 40 segundos. Então, vou apagar aqui. A frequência quantidade de ondas dividido pelo tempo em segundos. Quando o Titanic aqui se ligar, vocês conseguem enxergar. Então, uma onda acontece a cada 40 segundos. Então, se eu dividir 1 por 40, dá 0,025 Hz. Então, acabei de achar a frequência de oscilação, que é o F, né? Não estou achando em T. A última pergunta, qual a velocidade dessa onda do mar? Então, a velocidade da onda, a gente vê pela essa fórmula aqui. Velocidade da onda é igual ao comprimento vezes a frequência. Bom, a gente já sabe qual que é o comprimento dessa onda. A gente respondeu na questão B. Qual é o comprimento dessa onda do mar? 20 metros. Então, vou substituir onde está lambda, substituo por 20. Qual é a frequência? A frequência é F, né? Tá vendo aqui, ó? Tá escrito F. Qual que é a frequência de oscilação? 0,025. Ou seja, só para lembrar, VO, velocidade da onda, o lambda, que é o comprimento de onda, F é a frequência em Hertz. Então, vou substituir 20 no comprimento de onda e 0,025 nos Hertz, que é a frequência. Multiplico 20 vezes 0,025, dá igual a velocidade da onda de meio metro por segundo. Então, essa é a minha velocidade dessa onda, ok? Velocidade da onda, 0,5 metros por segundo. Vamos lá. A decomposição, deixa eu tirar da tela. A decomposição da luz branca em um prisma. Quando nós estudamos, então, o comprimento de onda, o que nós vamos mais falar dessa decomposição da luz branca agora no segundo bimestre. Então, a gente precisa lembrar como funciona essa decomposição. Principalmente, como é que faz os cálculos dessa decomposição para saber qual que é a frequência dessa onda e qual que é o comprimento dessa onda. O que acontece? A luz branca, ela pode ser decomposta por um prisma em todas as cores do arco-íris. Então, todo o espectro visível que nós enxergamos de cores está composto na luz branca. Tudo que a gente consegue enxergar vai estar no espectro de frequência de ondas do visível, ok? As 7 cores do arco-íris são as 7 cores que existem. Na física, uma coisa que eu já vou avisar para vocês, não existe aquele bocado de cores que nós descrevemos, tipo azul bebê, verde floresta, amarelo cheguei, né? Não vai existir isso. Vai existir o comprimento da onda e a partir desse comprimento de onda eu falo azul. Azul, comprimento de onda, tal. E vai estar aqui nesse gráfico.
Por exemplo, violeta. O comprimento de onda é de 4 vezes 10 a menos 7. Aqui, ó, tá falando qual que é a continuação, tá? Então, vai de 4 até 4,5 vezes 10 a menos 7 metros. Ou seja, bem pequeno o comprimento dessa onda. E aqui a frequência. Chama atenção que na frequência de onda aqui está 10 a 14. E na apostila de vocês está 10 elevado a 2. Arruma da apostila. Aqui está certo. Ok? Para você ter uma ideia, o tamanho dessa onda, vamos pensar o seguinte. Se eu fosse colocar aqui, seria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um 4 aqui. Esse seria o tamanho da frequência, aliás, do comprimento dessa onda. Isso daqui em metros, tá? Então, esse seria o valor do comprimento de onda do violeta em metros. Então, é bem pequeno. 10 a menos 7 em metros. Você pode fazer isso para todos, anil, azul. Cada cor vai ter um comprimento de onda, certo? Então, as tonalidades que nós enxergamos é essa variação, que vai de 4 vezes 10 a menos 7, que é do violeta, até o vermelho, que é o 7,5 vezes 10 a menos 7. As cores que nós enxergamos vai estar nessa faixa, entre 4 a 7,5 vezes 10 a menos 7 metros. Passou disso, eu chamo de infravermelho. Nós não enxergamos o infravermelho. Antes disso, eu chamo de ultravioleta. Eu também não enxergo, você também não enxerga o que é nesses comprimentos de onda do anterior, que é ultravioleta. Então vamos lá. Nós já sabemos a equação geral da onda, que é a velocidade igual a lambda vezes a frequência. Ano passado, no segundo bimestre, para quem não tem uma memória muito boa, nós estudamos velocidade média, né? Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT, espaço sobre o tempo, que é um jeito de calcular velocidades. Só que a velocidade é preciso de um espaço e de um tempo. E aqui eu vou estar dando frequências de onda. Então, a gente consegue também calcular a velocidade se eu te der uma frequência, ok? Então, continuando aqui, temos aí. Admite-se também que nós temos ondas eletromagnéticas, e as ondas eletromagnéticas elas vão se comportar como se fosse a velocidade da luz, quando no meio de propagação, que seja o vácuo ou ar, não tem muita resistência, não vai ter resistência, né? Então, as ondas eletromagnéticas elas vão ter em meios homogêneos, elas vão adquirir a velocidade da luz, vão se comportar como a velocidade da luz. Então, continuando aqui, te dou um exemplo. Levando em consideração a velocidade da luz, seja 3 vezes 10 oitava metros por segundo, qual o comprimento de ondas de uma frequência de 6,75 vezes 10 elevado a 14 Hz? Então, nós vamos lá substituir o que a gente sabe da fórmula. Então, a fórmula da velocidade da onda igual lambda sobre frequência. Nós temos que a velocidade nunca vai alterar. A velocidade é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, mantém-se isso. E a frequência ele deu que é 6,75 vezes 10 a 14. Então, substituo na fórmula o que é VO, que é 3 vezes 10 a oitava, eu coloquei aqui, certo? Que era no lugar do VO. E o que era a frequência, que é 6,75 vezes 10 a 14, eu coloco no lugar do F, então ficou aqui. Vocês são excelentes em matemática, então sabem o que acontece aqui. A minha incógnita é o lambda, eu quero saber qual que é a minha frequência de onda aqui. Então, essa minha frequência de onda, que eu estou querendo descobrir, é o quê? Eu tenho que isolar. Então, para eu isolar isso daqui,
esse que está multiplicando vem aqui para baixo dividindo, certo? Então ficou o quê? O lambda, para mim descobrir o comprimento de onda, eu vou dividir a velocidade da luz, ou seja, a velocidade desse comprimento de onda, dividido pela frequência dele. Dica do professor, que é o seguinte, aqui eu tenho uma divisão de números da base 10, né? Números de notação científica. Se vocês sabem notação científica, vocês são ótimos em notação científica, não sei. Então eu vou ensinar o passo a passo de como fazer essa divisão, ok? Aqui já é matemática, então se você está com dificuldade nessa parte, não é muito física, tá? Mas vocês já aprenderam isso com o professor Alex. O que você vai ter que fazer? Eu costumo fazer da seguinte forma. Eu divido o que é base 10 para um lado e número para o outro. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Olha aqui. Eu separei 3, né? 3 vezes 10 oitavo. Eu separo 3 vezes 10 oitavo. Aqui não é 6,75 vezes 10 a quarta? 6,75 vezes 10 a 14ª. Desculpa. E aí, separo os números das bases 10. Ok? Posso fazer isso? Posso. E aí, o que você vai ter que fazer? Simples. Resolve isso daqui primeiro. 3 dividido por 6,75. Vou lá, faço a conta. Deu 0,444. E aí eu copio o que está ali, na base 10, 10 a oitava e 10 a 14ª. Copeio, ok? E agora como que eu vou resolver isso, professor? Ó, agora você esquece essa parte do 0,44. Esquece isso agora, porque você já tem o começo da conta. Agora você precisa saber, vai ficar 10 elevado ao quê? Certo? Então, para eu saber essa resposta, aqui embaixo não está dividindo, ele pode voltar multiplicando. Olha que beleza. Ele volta multiplicando. Só que a regra é a seguinte, na hora quando ele volta multiplicando, o sinal que ele está elevado, nesse caso aqui, ó, ele está 10 elevado a 14, certo? Na hora quando ele subir multiplicando, esse 14 vira negativo. Então, ó, ficou como? 0,44 vezes 10 elevado aqui, ó, a oitava vezes 10 elevado a menos 14. Esquece o 0,44, deixa ele lá de canto. Agora, você já sabe a resposta daquele. Eu tenho que saber a resposta da minha base 10 ali. Então, o que eu vou ter que fazer? Como que eu faço multiplicação de valores na base 10, de potência, de bases iguais? Mantenho a base, certo? E somo os expoentes. Então, na hora que eu vou somar os expoentes, eu vou falar lá. Tenho 8, mas devo 14, eu estou devendo 6, correto? Então, acabou. O 0,44, que eu deixei de lado ali, ó, volta. Estava aqui reservado, voltei. Então, a resposta ficou 0,444 vezes 10 a sexta. Professor, parei aqui, tá certo? Está, mas não está, tipo, está certo, mas não seria uma resposta completa. Então, vamos supor, se eu fosse uma prova valendo 2 pontos aqui, se você me respondesse assim, você ia ganhar 1 ponto e meio. Não seria uma resposta completa. Por quê? A notação científica nos exige uma coisa. O número tem que estar entre 1 e 9. Então, nesse caso aqui, o primeiro número tem que estar entre 1 e 9. E nesse caso está 0. Já sai fora da regra da notação científica. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que deslocar a vírgula. A vírgula que está aqui, ó, ela vai ter que ser deslocada. Então, para essa vírgula ser deslocada, ela tem que vir para aqui. Certo? Na hora quando ela de cá, ela passa para cá, eu ando uma casa. Eu andei uma casa para cá, eu diminuo uma casa aqui. Lembrando que está negativo, então para diminuir essa casa, ele aumenta esse número. Tipo, 6 vira 7, porque eu estou diminuindo porque ele é negativo. Lembra lá da reta numérica. Então,
ficaria aqui, ó. Andei uma casa para cá, aí vira 4,44. Como eu diminuí uma casa, e está na área dos negativos, lembrando, ficou o quê? 10 a menos 7. Professor, posso parar por aqui? Pode, aí tá certo. Ok? Então, você colocou 4,44 vezes 10 a sétima, menos sétima, beleza. Mas como o mundo é uma bosta, também eu tenho que explicar outra coisa para vocês agora. Se eu tirar todas as vírgulas, deixar sem vírgula, eu tenho mais duas casas após a vírgula aqui, certo? Então, por eu ter mais duas casas após a vírgula, ó, se eu for andar aqui, tirar uma, duas casas após a vírgula, e se eu tirar, vai ficar 444. Duas casas que passam, eu diminuo mais duas casas, ok? Então, aí eu tiraria a vírgula do negócio. Para eu tirar a vírgula do negócio, então, ficaria 444 vezes 10 elevado a menos 9. Que sono. 5 horas da manhã, gente, estou gravando essa bagaça. Porque eu não estou conseguindo dormir, então já estou aproveitando. Fica 10 elevado a menos 9, a nona. Então, quando eu tenho 10 a menos 9, a nona, eu chamo esse 10 a menos 9 de nanômetro. Acho que vocês já viram de nanotecnologia, nano. Seria o quê? 10 a menos 9. É uma coisa muito pequena, é nano. Então, em vez de colocar 444 vezes 10 a menos 9, eu posso colocar o quê? 444 nanômetros. Então, isso que é um nanômetro, tá bom, gente? É uma unidade medida de 10 a menos 9 metros. Pequeno. 0,0000. Põe 9 zeros aí e põe a unidade e o número. Ai. E a partir daí, eu posso colocar. Então, se eu colocar 4,44 vezes 10 a menos 7 é a mesma coisa que esse daqui, 444 vezes 10 a nona. Esse daqui não está em notação científica, então se você parar por aqui estaria errado. Eu só coloquei esse daqui para te falar que 10 a nona é a mesma coisa que nanômetros. E se você colocar 444 nanômetros, aí tá certo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu apagar toda essa palhaçada que eu desenho aqui. Aqui. Pronto. Próximo slide. Próximo slide, então, temos aí a aurora boreal linda e maravilhosa, né? Levando em consideração a velocidade da luz seja 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, qual será o comprimento de ondas de uma frequência de 4,9 vezes 10 a 14? Essa é a fórmula. A velocidade da onda não vai mudar. A frequência que mudou. Então, só vou substituir na fórmula. O que é VO? O que é VO eu coloquei aqui no lugar do VO. O que é F da frequência, eu coloco aqui no lugar da frequência. E, de novo, meu comprimento de onda é a minha incógnita. Então, está multiplicando, vai para cá dividindo, manteve o negócio. Como eu já expliquei para vocês no slide anterior, temos aqui de novo a divisão entre notação científica na base 10. Separo. Faço primeiro 3 dividido por 4,9 e depois resolvo isso daqui, que isso daqui é BO. Divido 3 dividido por 4,9 dá 0,612. Copio essa passagem aqui. Copiei. Aqui está dividindo, sobe multiplicando e o sinal do meu expoente muda. Se aqui está positivo, ele sobe negativo. Preservo meu 612 aqui, 0,612. Mantenho a base e somo os expoentes. Tenho 8, devo 14, devo 6.
Então, ficou 0,612 vezes 10 elevado a menos 6. Posso deixar desse jeito? Não, notação científica não deixa, tem que estar entre um número entre 1 e 9. E aqui o começo é 0. Então, isso faz com que essa vírgula tenha que parar aqui, andar uma casa. Se ela anda uma casa aqui, eu diminuo um número aqui, certo? Então, na hora quando eu vou diminuir esse número, ficou 6,12 vezes 10 a menos 7. Isso daqui, metros. Vou passar para nanômetros. Tiro todas as vírgulas, diminuo duas casas aqui em cima no expoente. Então fica 612 vezes 10 a menos 9, a nona, né? Que é 612 nanômetros. Por fim, temos aí o comprimento de onda da luz especial é de 400 nanômetros, que é o que eu acabei de falar. 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Sabendo que a velocidade eletromagnética é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz, descubra qual é a frequência dessa onda especial. Descubra qual é a região de luz e se essa onda... descubra qual é a região desta luz e se ela pode ser vista pelo olho humano. Usa a mesma forma, só que agora aqui eu tenho a velocidade da onda, que é a mesma, percebeu que sempre é a mesma, 3 vezes 10 oitava, e no lugar de ter o comprimento, eu tenho, aliás, no lugar de ter frequência, eu tenho um comprimento. O comprimento é de 400 nanômetros. Lembrando, eu não posso deixar em nanômetro na hora quando eu for fazer o raio da conta. Eu tenho que deixar na base 10, lá, nos metros. Não posso deixar a unidade em nanômetro, tenho que deixar em metros. Então, na hora quando eu vou colocar esse nanômetro, eu tenho que voltar para 10 vezes 10 a menos 9. O professor comeu bola aqui, sabe que esse menos 9 tem que estar aqui em cima bonitinho. Igual tá aqui, ó. E aí, só substituindo a fórmula. O comprimento de onda tá aqui, a velocidade de onda no lugar da velocidade de onda. Quero achar a frequência. De novo, agora aqui, ó, a minha incógnita é a frequência, eu tenho que isolar. Só que ele está multiplicando, ele vai passar para cá como? Dividindo. De novo, 3 vezes 10 oitava, dividido por 400 vezes 10 a nona. O que eu ensinei para vocês? Separa. Primeiro eu tenho que fazer isso daqui, ó, 3 dividido por 400, e depois resolvo isso daqui. Essa frequência 3 dividido por 400 dá 0,0075. Se você quiser fazer na unha aí, porque no dia das provas não vai poder usar calculadora. E... Vamos lá. Por isso que eu estou ensinando esse passo a passo aqui. E você que vai lá fazer a atividade, se você só me deixar a resposta, não vale de nada, tá, gente? Só a resposta eu não sei o que você fez no meio, então tem que fazer o passo a passo aí, a conta todinha, bonitinha. Vamos lá, continuando. Dividi 3 por 400, copiei essa encrenca aqui. Agora o que acontece? Tá dividindo, ele passa para cima multiplicando. O sinal está negativo. Quando ele vai passar multiplicando, o sinal passa para positivo, tá bom? Então vai ficar o quê? 10 a oitava vezes 10 a nona. Mantenho a base e somo os expoentes. Como os dois são positivos, vai ficar 0,0075 vezes 10 a menos 17. Posso deixar desse jeito? Mas é claro que não, né, professor? Porque na notação científica, o primeiro número tem que estar entre 1 e 9. Então, para isso acontecer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar aqui, ó. Tem que andar as casas. Andei uma casa, ficou 0, não pode. Andei 2 casas, ficou 0, não pode. Na terceira casa ficou 7. 7 pode. Está entre 1 e 9. Então eu tenho que andar 3 casas para vírgula para lá. Então eu tenho que diminuir 3 casas aonde? No raio do expoente aqui. Então se eu diminuir 17, tira 3, fica 14. Então é 7,5 vezes 10 a 14. Então isso daqui corresponde à região do ultravioleta, que não é visto pelo olho humano, que eu expliquei agora há pouco para vocês.
Tá na página 515, UVA. Beleza? Obrigado. Você tem até o dia 27 aí para fazer as atividades do Classroom. Vamos voltar aqui para minha cara. Muito obrigado pela atenção de vocês. Beijos do gordo, que sou eu. E até mais.